Olá, irmãos e irmãs do clube de membros do nosso canal. Hoje vamos para a parte 2 do nosso estudo acerca da falange de Exu Sete Catacumbas. Hoje nós iremos abordar a sua nomenclatura simbólica de forma bem ampla, de forma bem aprofundada, e posteriormente iremos conduzir os trabalhos dessa falange, ou seja, vamos explanar acerca desses trabalhos. Vamos lá. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. É muito importante que vocês deixem o like no vídeo para que ele possa continuar no feed do YouTube e assim novos ingressantes do grupo vão ter acesso atualizado acerca dos vídeos mais recentes que são postados. E claro, divulgue o clube de membros para familiares, para amigos, aqueles que você sabe que estão inscritos no canal, você que é a maior testemunha dos nossos conteúdos que são aqui postados. Além disso, muito em breve teremos novidades no clube de membros, para que nós possamos trazer mais benefícios exclusivos e possamos cada vez mais aumentar essa área exclusiva que traz conhecimento acerca da religião de Umbanda. Continuando o nosso estudo, então nós vamos falar da nomenclatura simbólica, o nome Sete Catacumbas, qual é a profundidade que nós podemos chegar para compreendermos melhor essa falange. Vamos lá, está tudo esquematizado aqui na nossa lousa. Exu Sete Catacumbas. Nós já falamos muitas vezes na área aberta do canal, ou seja, no conteúdo aberto de inscritos, o que significaria Exu, mas aqui nós vamos dar uma profundidade maior. Vamos lá. Exu, que vem do Yorubá Exu, ou seja, ESU, com os seus diacríticos, ou seja, com a sua acentuação que é pertinente à linguagem Yorubá. É importante nós lembrarmos que são diferentes, mas o nome Exu, ele acaba sendo associado a esse subagrupamento, a esse agrupamento de espíritos que trabalham nos terreiros de Umbanda, em decorrência do que significa o Exu Yorubá. Então, quando nós temos Exu Yorubá, que é esse que está escrito aqui, nós temos como mensageiro, que seria o quê? Mensageiro da humanidade para com Olodumare, ou seja, Deus, e também mensageiro de Olodumare para conosco. Ele tem essa função mensageira. Além disso, nós entendemos Exu como o quê? A pedra de Olodumare. Nível de curiosidade muito importante, nós sempre ouvimos falar no nosso meio que nós seguimos uma doutrina um tanto quanto mais espiritualista, nós sempre falamos que Exu é um resgatador kármico, não é mesmo? Resgatador kármico, que seria ele que cumpriria os karmas das pessoas que o transgridem, essa lei divina, que seria uma lei de causa e efeito que está associada ao karma. E vem justamente dessa colocação que é muito comum entre os Yorubá. Pedra de Olodumare, ou seja, Exu é pedra de Olodumare. O que isso significa? Que Exu, sendo o senhor dos caminhos da humanidade, ele também, como uma pedra, vai acabar atuando na cobrança das transgressões da humanidade. Foi justamente dessa definição de pedra de Olodumare, que é associada ao orixá Exu, que veio esse lance de resgatador kármico, que é atribuído a Exu. Porque Exu é senhor dos nossos caminhos, nós contamos com Exu para a proteção dos nossos caminhos, das nossas decisões, e é o mesmo também que irá nos cobrar pelas nossas falhas. Quando nós falamos de cobrar, não estamos falando de couro, nós não estamos falando nada disso, mas é Exu que nos ensina um caminho disciplinador. Veja bem, disciplina é o que Exu acaba nos ensinando, que está associado ao Exu Orixá, que tem também essa alcunha de pedra de Olodumare. Olodumare seria o Deus maior na cultura Yorubá, e sendo até mesmo a figura que nós temos de Deus aqui no Ocidente, que é o Senhor da criação, Senhor da sabedoria. O mesmo se associa a Olodumare. Além disso, Exu
vai significar sentinela, protetor dos caminhos. Então ele sentinela, ou seja, ele é protetor. Se ele é protetor, acaba também recebendo a alcunha de guardião. Temos Exu bem aprofundado e bem explicado. Agora nós iremos para o número 7, muito presente na Umbanda. Nós vamos ver aqui. O número 7, ele está associado a diversas definições que soam em uníssono em diversas religiosidades, filosofias e práticas. O número 7, ele é tido como um número sagrado. Uma vez que ele é um número sagrado, é porque ele significa o que está completo, consumado e o que está feito. Portanto, é o número que simboliza a perfeição. Perfeição que nós sempre falamos que somente pertence a Deus, certo? Muito bem, vamos lá. Número 7, que ele soa de forma sagrada em diversas religiões, em diversas práticas, em diversas filosofias. Então nós o temos como um número sagrado, presente em diversas religiões e práticas. Na Bíblia ele está presente mais de 380 vezes, ou seja, em torno de 388. E nós temos algumas referências do número 7 aqui na Bíblia. Vamos lá. Referências do número 7. Eu coloquei aqui os trechos, os versículos bíblicos, para que posteriormente, caso você tenha essa curiosidade, você possa pegar uma Bíblia, ou então até mesmo consultar na internet, para saber mais, para poder aprofundar mais os seus conhecimentos. Referências do número 7 na Bíblia. Nós temos as 7 promessas de Abraão, presente em Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Nós temos os 7 sacerdotes que guardam a Arca da Aliança, o grande mistério das religiões abraâmicas, que não foi encontrado até hoje, por mais que pessoas no meio religioso, que nós não podemos citar o nome, porque senão a gente leva uma podada aqui da plataforma, empreendem grande quantidade de dinheiro, de trabalho arqueológico, para poder achar a tal Arca da Aliança que nunca foi encontrada. Nós temos também os 7 milagres que Jesus executou no sábado, presente na totalidade do Novo Testamento, ou seja, nos evangelhos. Além disso, nós podemos citar o sonho do faraó, que sonhou com 7 vacas magras, que devorava 7 vacas gordas. Nós podemos citar a criação do mundo em 6 mais 1, ou seja, no 7º dia, o mundo ainda não era completo, se tornou completo com a criação da humanidade, de acordo com a Bíblia. Então o número 7 na Bíblia, nas religiões abraâmicas, ou seja, nós podemos citar o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, o número 7 é muito presente e tem a mesma definição, que é o que? Um número sagrado, que vai significar perfeição, completo, consumado, aquilo que está feito, que é completo, não precisa de mais complementação, pois já é completo em si. Nós temos também na teosofia o número 7, que vai simbolizar a magia, e Umbanda e magia andam par e passo. Todos os trabalhos que nós fazemos, as entregas, tudo que envolve essa ritualística está associada diretamente à magia. Também está presente na alquimia. Na alquimia está presente na associação dos 7 planetas da astrologia clássica e os 7 metais alquímicos. Então nós teremos quais são os planetas alquímicos dessa astrologia clássica. O Sol era considerado um planeta, Lua era considerado, Mercúrio, Vênus, Terra está circulada aqui porque ela não faz parte do processo alquímico, porém o integra, tá? Logo a gente vai chegar nisso. Temos Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os planetas clássicos. Depois, com o desenvolvimento da astrologia, nós tivemos o sistema solar totalmente definido como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas para a clássica, esses eram os 7 planetas, que era muito utilizado na alquimia e se associava aos 7 metais alquímicos. Portanto, o Sol, ouro,
Lua, prata, perdão, Mercúrio, o próprio Mercúrio, que é um metal líquido, Vênus, cobre, Terra, antimônio, que não seria bem um metal, mas uma liga que associa, por isso a Terra não é considerada no viés alquímico, porém o integra. Marte, ferro, Júpiter, estanho, Saturno, chumbo. Esses são os metais mais manipulados na alquimia, todos eles, aliás, para não ficar confuso. E a alquimia, claro, se faz presente até os dias atuais, muito praticada pelos povos do Ocidente, porém mais na Europa, ok? Temos também o número 7, que vai remeter ao que é completo, sagrado, consumado, feito nas 7 linhas. As 7 linhas de Umbanda, que já teve diversas alterações, conforme a religião de Umbanda caminhou, mas aqui nós vamos colocar a nossa definição de 7 linhas de Umbanda. No caso, quais são as 7 linhas de Umbanda? Oxalá, Oxóssi barra Ossanho, porque matas, ervas, um integra o outro, então compõem uma única linha. Ogum e Ansan, mesmo viés, integram. Oxum, Oxumaré, também, integração. Xangô, Obaluaê, Nanã e Iemanjá, totalizando 7 linhas. A questão de 7 linhas, meus irmãos e minhas irmãs, vai depender de cada doutrina. Nós temos doutrinas que colocam Exu como parte das 7 linhas, nós temos doutrinas que colocam até mesmo atribuições de outros orixás. Pode ficar para um próximo vídeo exclusivo aqui da área de membros, ok? E também temos a associação dos 7 reinos de Quimbanda, ou seja, nós temos Oxalá, reino da lira, Oxóssi, reino das matas, Ogum, encruzilhada, Xangô, encruzilhada também, Obaluaê, cruzeiro barra almas, perdão, e Iemanjá, praia barra calunga. Vejam que o número 7, ele anda muito em uníssono no seu aspecto sagrado. Com relação agora a Exu 7 catacumbas, nós teremos que definição? Nós teremos a definição do número 7 como totalidade. Portanto, é esse número 7, da mesma forma que Exu 7 trevas, que nós já estudamos aqui na área exclusiva de membros, Exu 7 facadas, Exu 7 catacumbas, terá atuação em todas as linhas. Por isso mesmo que quando nós estudamos a regência na parte 1 do nosso vídeo, ele tem todas aquelas vibrações. Quando ele é regido por Omulu e ele vibra em Oxalá, seria Exu 7 catacumbas da lira, e assim sucessivamente, conforme nós estudamos. Caso você tenha dúvida, volte na parte 1 para poder aprofundar e associar acerca disso. O nome Exu 7 catacumbas é o que dá essa atribuição em todas as linhas de Umbanda e, consequentemente, em todos os reinos de Quimbanda, ok? Agora vamos para catacumba. Catacumba são túneis, tá? Túneis de sepultamento, portanto, é um tipo de cemitério. As catacumbas, elas foram parte, como que eu posso dizer? Foi parte integrante da cultura dos povos do Oriente e dos povos do Ocidente, contudo na Europa. Na Europa nós temos um exemplo das próprias catacumbas de Paris. Eu vou deixar uma foto aqui para que vocês possam ver que existe uma catacumba que é bem famosa em Paris, que hoje é um ponto turístico, inclusive. Mas antigamente, até mais antigamente do que as catacumbas de Paris, nós já tínhamos esses túneis de sepultamento, sobretudo no Oriente, que eram os túneis que eram tipos de cemitérios, era onde se sepultavam os mortos. Nós podemos até ver, quando Jesus foi sepultado, nós vemos nos filmes que aquele tipo de túmulo era um tipo de catacumba, porque ela era totalmente fechada. Só que a catacumba, ela tem um viés subterrâneo, enquanto o que é demonstrado no sepultamento daqueles povos já era uma coisa mais externa, porém totalmente fechada, como se fosse um mausoléu. Agora, vamos lá. As catacumbas, então, como um tipo de cemitério, elas vão representar a morte como indissociável à vida.
O que seria algo indissociável? Algo que é intrínseco, algo que completa e complementa. Portanto, vida e morte se complementam. A vida encontra o seu fim na morte para que seja permitido o recomeço, ou seja, o recomeço reencarnatório. Sendo subterrâneo às catacumbas, temos Omulu, o Senhor da Terra, o Senhor que guarda as profundezas da terra, bem como o calor da mesma. Portanto, remete à regência de Exu Sete Catacumbas, Omulu, no caso. E também as catacumbas, em torno do século I, II e III, e até mesmo um pouco antes, foram utilizadas de refúgio pelos cristãos primitivos quando eles foram perseguidos. Catacumba, então, aqui nesse viés, vai significar vida e morte. Portanto, quando nós vamos decodificar o nome Exu Sete Catacumbas, nós teremos diversas significações. Nós podemos colocar que ele é o guardião que atua em todas as linhas nos mistérios da vida e da morte. Nós podemos colocar mensageiro do divino acerca da vida e da morte. Nós podemos ainda colocar guardião total ou então consumado de Omulu, que atua nas energias de vida e morte, dentre muitas outras significações que nós podemos tirar através desse emaranhado, desse organograma que vai dar essa potência, essa significação profunda acerca de Exu Sete Catacumbas. Tendo tudo explicado, vamos agora para os trabalhos. Agora vamos entender os trabalhos de Exu Sete Catacumbas. Iremos entender os seus trabalhos de forma ampla, principalmente na conceituação do número 7. É muito importante que os irmãos e irmãs tenham conhecimento de que quando um guardião tem na sua nomenclatura simbólica o número 7, são trabalhos de grande profundidade, pois se remete ao completo, se remete ao sagrado, ao que está consumado. Suas atribuições serão diversas, mas muito importante, sempre atuando na sua energia de regência. Vai ficar melhor explicado a partir de agora. Vamos lá. Trabalhos de Exu Sete Catacumbas. Atuante nas 7 linhas, número 7, como nós estávamos falando. Portanto, ele vai atuar em todas as necessidades humanas, vai atuar também nas virtudes humanas, vai atuar nos sentidos humanos. Necessidades, vamos lá, a necessidade de saúde espiritual, de saúde física, saúde mental, a necessidade de caminhos abertos, a necessidade de resgate da sabedoria. Nós iremos associar isso aos orixás, nós faremos um emaranhado que vai ficar de melhor compreensão. O mesmo se aplica a virtudes que andam análogos, ou seja, par e passo, mas é importante que esse trabalho nas 7 linhas se dá nas energias de regência, e para isso nós precisamos entender a regência em Omulu. Omulu, orixá da vida e da morte. Vocês já devem ter visto que Omulu é o orixá responsável pelo fim da vida. Rubens Saraceni também, na Umbanda Sagrada, o colocava como polo negativo de Iemanjá, como se fosse a paralisação da geração. E também na cultura afro-brasileira sempre está associado Omulu, bem como Obaluaê, vida e morte, doença e cura. Portanto, Exu Sete Catacumbas trabalhará na regência de Omulu, nas energias da vida e da morte, proporcionando cura e sendo antagônico à doença. Portanto, nós podemos entender que Exu Sete Catacumbas tem esse viés curativo intrínseco. E quando nós falamos de cura, nós não falamos de cura de doenças físicas apenas. Nós falamos de necessidades que, na falta de serem atendidas, podem gerar males mentais, males espirituais e assim sucessivamente. Muito bem, vamos lá então.
Tendo entendido as energias de regência, então Exu Sete Catacumbas vai atuar nas 7 linhas, nas energias de Omulu, em todas as linhas de Umbanda. Portanto, vai atuar na vibração em Oxalá, em Oxóssi, em Ogum Barra Yansan, Xangô, Obaluaê, Omulu Nanã, Iemanjá e também Oxum. Como que isso se dá? Vamos lá então, vamos entender, vai ficar muito bem explicado. Exu Sete Catacumbas, na sua atribuição do número 7, atuante nas 7 linhas de Umbanda, quando vibrar em Oxalá, ele vai ter um viés curativo e restaurador da fé. Ou seja, a fé, ela tem que ser nivelada. Fé e razão andam para e passo. Quando a fé começa a se tornar fundamentalista, quando ela começa a se tornar fanática, Exu Sete Catacumbas restaura, equilibra essa fé. Quando atuante na linha de Oxóssi, vai neutralizar a ignorância, que é antagônica ao conhecimento. O conhecimento, quando é exacerbado e não é transmitido, se torna ignorância, porque nos tornamos soberbos daquilo que conhecemos e não transmitimos para aqueles que precisam conhecer. Então, nessa energia de Omulu, que é uma energia paralisadora, ele vai atuar então, Oxalá, fé, que é demais, fanatismo. Então, paralisa e restaura. No caso de Oxóssi, neutraliza a ignorância, que é uma resultante do conhecimento exacerbado, egoístico. Então ele o paralisa e restaura as energias do conhecimento, as energias do saber, energias salutares, energias que precisam ser transmitidas àqueles que precisam. Na vibração em Ogum Barra Yansan, vai ter a função de resgatador kármico. Ogum e Yansan nós entendemos por lei divina, e também desobstrui caminhos. Essa desobstrução de caminhos se dará justamente pela doença que é causada pelo não atendimento a uma necessidade. Por exemplo, uma pessoa que está tendo dificuldade de arrumar emprego, ela não está conseguindo em hipótese alguma, então ela começa a viver numa situação de miséria, que se torna uma doença. Então, nesse viés de Omulu paralisador, doença e cura, vida e morte, ele vai atuar na vibração em Ogum Yansan como resgatador kármico, aquele que vai cobrar as leis que foram transgredidas e também, na verdade, desobstrui os caminhos que estão gerando doenças no viés espiritual. Quando a pessoa começa a vibrar muito negativamente, e dessa forma ela começa a atrair energias negativas para si, que são geralmente energias de depauperamento, que são, aliás, opostas à prosperidade. Muito bem. Exu Sete Catacumbas, quando vibrar em Xangô, vai atuar no desfazimento de demandas, ou seja, quando se vibra em Xangô, no reino das encruzilhadas, ele vai estar atuando na quebra de energias negativas, na quebra de feitiços, na quebra de magia negra, tudo aquilo que é demanda, sobretudo demandas que atrapalham e obstruem a justiça divina. Ou seja, às vezes a pessoa, por seu merecimento, ela tem caminhos abertos e de repente um desafeto, um inimigo vai lá e obstrui. Ou seja, está obstruindo a justiça, portanto, vai ter o desfazimento das demandas. Quando Exu Sete Catacumbas vibrar genuinamente em Obaluaê, Omulu Nanã, que já é de pertence, veja bem, Omulu, vai atuar na cura física e espiritual. A cura espiritual que sempre reflete na cura física. Por isso mesmo que nós falamos, nunca despreze o atendimento médico especializado, o atendimento médico dos encarnados, porque essa cura espiritual expandirá, potencializará a cura física. E essa cura espiritual está associada também ao quê? Desobsessão, ou seja, redoutrinar espíritos que estão sugando as energias vitais dos consulentes.
que estão obsediadas, ou seja, pessoas que estão tendo suas energias sugadas por espíritos negativos, larvas astrais e todo tipo de ataque espiritual. É nessa vibração, em Obaluayê, Omulu e Nanã, que vai se dar essa cura espiritual que refletirá na cura física. Quando vibrar em Iemanjá, vai ser a cura mental, ou seja, o equilíbrio das energias mentais. Ah, Pai Renato, mas então uma pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia, Exu 7 Catacumbas pode curar? Não, não vamos confundir, gente. É importante nós sabermos que essa cura mental é uma estabilização das energias mentais provenientes do campo mental superior e inferior. Portanto, são essas energias que ficarão estabilizadas para a condição desse enfermo mental não se tornar algo de viés espiritual. Uma pessoa que tem doenças mentais, como por exemplo a esquizofrenia, como transtornos dissociativos, pessoas que têm a depressão, que é uma doença mental, não é uma cura miraculosa, mas é uma proteção de um mental que já está muito fragilizado por uma doença que acomete a humanidade em decorrência de mau funcionamento das nossas próprias energias materiais. Quando eu falo energias materiais, são aquelas que a nossa matéria física produzem nesse desequilíbrio do cérebro, por exemplo. Então, ele vai apenas, essa cura mental, ela vai ser uma proteção, para que essa mente fragilizada não seja alvo fácil para ataques espirituais e piorar a condição mental, certo? E eu tinha esquecido de Oxum, aí eu coloquei Oxum aqui, que vai dar na cura emocional, pessoas que estão com problemas de autoestima, pessoas que têm um ódio desnecessário, que sempre é desnecessário. Exu 7 Catacumbas consegue trabalhar geralmente em aconselhamentos. É nesse aconselhamento que muitas vezes eles vão equilibrar essas energias e, claro, podem utilizar-se de outras práticas. Importante ressaltarmos, claro, que Exu 7 Catacumbas, quando vibra em Oxóssi, Ogum, Barriança e Xangô, tem um viés magístico intrínseco. Ou seja, geralmente são aqueles Exu 7 Catacumbas que fazem uso de caldeirões, que fazem uso de magia arriscada, que fazem uso de magia sagrada e assim por diante. Os Exu 7 Catacumbas que vibram genuinamente em Obaluayê, Omulu e Nanã são desobsessores natos. Como eles vibram genuinamente, é o mesmo que dizer que todos os Exu 7 Catacumbas, Oxalá, Oxóssi, Ogum, Xangô, Obaluayê, Iemanjá e Oxum, também são desobsessores, mas esses que vibram genuinamente são desobsessores por excelência, ou seja, eles podem se utilizar de diversos métodos para poder aprisionar e conter energias negativas de formas espirituais densas que estão atrapalhando a vida dos encarnados. Tendo explicado, vamos aos trabalhos no astral, ou seja, lá para os lados de cima, para outra dimensão e por aí vai. Também é um trabalho que se associa ao quê? Ao número 7. Ou seja, se ele consegue atuar nas 7 linhas de Umbanda, então o Exu 7 Catacumbas terá livre trânsito em todas as zonas umbralinas e espirituais. Vamos colocar aqui. E espirituais. Digamos que Exu 7 Catacumbas, ele tem essa função que é muito análoga a Exu 7 Trevas, tá? De transitar em todas as zonas umbralinas. Todos os Exus do número 7 têm esse acesso? Não. O que confere isso, o número 7, na transição das zonas umbralinas, é justamente a regência em Omulu. E Exu 7 Trevas tem uma regência também em Omulu. Uma regência não, se eu não me engano, uma vibração. Se eu não me engano, é vibração. Regência, lembrei. Vamos lá então. É justamente nessa regência em Omulu que se dá na vida e na morte, a morte sendo parte indissociável à vida, para que o ciclo da vida continue no plano espiritual.
E também associado ao número 7, que é completo, total, aquilo que é consumado, que Exu Sete Catacumbas transita em todos os planos espirituais, sobretudo em zonas umbralinas. Eles terão uma atuação de verdadeiros policiais do astral, vocês já devem ter lido isso. Por que eles são verdadeiros policiais do astral? Porque, uma vez que eles são atuantes nas 7 linhas, eles também estão associados ao cumprimento da lei de Ogum e à justiça de Xangô. Portanto, eles vão atuar como policiais no aprisionamento de espíritos negativos que descumprem a lei e obstruem a justiça. Vamos ver aqui então. Lei descumpre e justiça obstrui. Por isso que eles têm essa função de policiais do astral. Eles vão aprisionar espíritos negativos, formas, pensamentos deletérias geradas por espíritos negativos, trabalhos magísticos e assim por diante, mas tudo num viés do astral. E esses atributos são pertencentes a todos os Exu Sete Catacumbas, independente se é lira, mata, encruzilhada, calunga, cruzeiro e assim por diante. E também eles trabalham com outros guardiões além de falangeiros. Nós temos os Exu Sete Catacumbas que têm seus diversos falangeiros, mas eles ainda trabalham com outros guardiões de outras nomenclaturas simbólicas e outras vibrações. A experiência que eu tenho com o Exu Sete Catacumbas que trabalha comigo é que ele fala que ele tem um trabalho consorciado com Exu Sete Trevas. Exu Sete Trevas que tem aquela energia, aquela facilitação em transitar pelas mais densas zonas umbralinas, pelas mais densas trevas, trabalha junto a Exu Sete Catacumbas, e Exu Sete Catacumbas trabalha juntamente com Exu Sete Trevas, sobretudo no aprisionamento desses espíritos negativos, das mais diversas formas, diversas nomenclaturas e assim por diante. Esses são os trabalhos de Exu Sete Catacumbas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, é importante que você deixe o like para que o feed do YouTube possa estar colocando esse vídeo acima para novos ingressantes do clube de membros, poderem estar acompanhando. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem sai a parte final, onde nós estudaremos alguns pontos riscados e também a escultura, a representação de Exu Sete Catacumbas. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau.